No último dia 20, a Polícia Civil realizou a prisão do homem identificado como Rovelli Carvalho. O Rovelli foi detido e apresentado aqui na Delegacia Regional de Bacabal, pois com ele foi encontrado um veículo com a placa clonada. Eu conversei com o advogado de defesa, Dr. Bentinho, que alegou que a prisão dele foi feita de forma irregular e contestou a prisão. Antes dessa primeira chamada em que você faz aí, é importante também te esclarecer, antes de falar qualquer situação em relação ao fato. Essa clonagem, ela dá a ideia de como se ele pegasse uma placa de alguém e colocasse no carro dele. Eu digo que a infelicidade do Rovelli foi a sua vaidade de ter tirado a placa do carro, né, a placa do carro dele, de táxi, caracteres vermelhos, e ter feito uma placa na cor preta, com os mesmos caracteres dele. Ou seja, não era ele copiando a placa de ninguém, é ele copiando a placa dele mesmo. Ou seja, ele, mesmo dessa forma, ele caiu pela adulteração da placa. Foi essa a situação. Não é que ele copiou a placa de ninguém, tentando dar prejuízo a um terceiro. Na verdade, ele só fez uso, é o que estão dizendo, até porque as investigações não estão concluídas, de uma placa preta, quando, na verdade, o veículo dele tinha que ter a cor vermelha, os caracteres vermelhos. Baseado nas nossas leis, ele cometeu um crime? Pela apuração e pelo que está sendo essa investigação, estão imputando a ele a suposta prática de ter praticado essa adulteração. Só vai ficar definido quando nós tivermos o trânsito em julgado, ou seja, quando houver uma sentença condenatória em desfavor dele. Doutor, um outro ponto é a prisão. Da forma que ela aconteceu, eu vi nas redes sociais muita gente comentando a respeito da prisão, a forma da prisão. Você acredita que a prisão dele foi de forma ilegal? Eu considero e julgo ilegal. E digo que tenho referencial para dizer, propriedade para dizer, que essa prisão, ela de certa forma foi legal. O flagrante da forma que foi conduzido foi legal. Porque, num primeiro momento, ele sempre esteve à disposição se quisessem alguma informação. Ligaram para ele por telefone para que ele pudesse se dirigir até a delegacia. E lá, sem nenhum convite formal, será se eu pergunto, será se a Regional de Bacabal, e lança essa pergunta, ela sequer tem um papel para expedir uma notificação, uma intimação, ou se a intimação agora ela só é por telefone. Até mesmo na justiça, quando se faz uma intimação ou notificação pelo e-mail, pelo WhatsApp, ela é feita enviando uma foto de um papel ou dizendo qual o teor e para qual finalidade você está sendo intimado. Então ligaram para ele, para que ele fosse lá para tratar de um outro assunto que não seria esse, e aí ele, sem a presença de advogado, que no momento, depois quem assistiu ele na sua apresentação, nota de prisão em flagrante, foi um outro colega advogado, eu assumo a defesa daqui para frente, e ele, sem a presença do advogado, foi chamado. Você percebe que um chamado desse não é um convite qualquer de eu dizer, Lenildo, vamos até ali na minha casa. Um chamado da polícia para a pessoa ir na sua casa e abrir a porta da sua casa, porque o carro estava lá dentro, para que se pudesse aplicar um flagrante, eu creio que não é um meio nada republicano, não é nada legal, até porque, de certa forma, você sente uma pressão quando você é levado por uma autoridade policial dentro do veículo da polícia. E aí ele estava a trabalho, estava com o seu colete, porque também é mototáxi, e aí ele foi chamado para ir para a delegacia, prestar um esclarecimento que não tinha nada a ver com essa situação, e lá compelido a ir à sua residência para que ele pudesse abrir a porta. Meu amigo, eu digo com toda sinceridade, a polícia me levando para eu abrir a porta da minha casa, não é todo mundo que vai ter esse peito de dizer, não, doutor, não vou abrir. De certa forma, ele já, um cerco policial, ele teve que abrir sua casa, não por sua vontade, mas por vontade contrária e por já estar coercitivamente, eu digo de certa forma é coercitivo, sem fundamentação nenhuma, ter ido até sua casa para abrir a porta da sua casa.
No caso, você acredita que o delegado teria que ter um mandado de prisão, de busca e apreensão na casa, e não teve nesse momento? Foi o erro nessa prisão? Eu não acredito, não é acreditar. São os predicados legais. Não sou eu que digo enquanto defesa, é a lei. A lei, ela tem que ser cumprida. Quer seja eu, advogado, quer você, jornalista, quer o juiz, quer o promotor. Sob as nossas cabeças rege Deus Todo-Poderoso. E na lei dos homens, a nossa Constituição Federal. E aí ninguém pode ir de encontro a essa Constituição. Ele teria que ter um mandato para poder entrar na casa dele. E essa condução coercitiva é se ele tivesse negado de ir para comparecer, para prestar um esclarecimento, e aí ele, como na condição de investigado, e foi indispensável, se fosse indispensável, na verdade, prescindível, imprescindível, ou ele teria que estar, na verdade, presente, necessária a presença dele, aí sim conduzir coercitivamente. Mas quando ele poderia ser notificado para comparecer ali, ele teria o cuidado de ser acompanhado por um profissional, por um advogado ou uma advogada da sua confiança, e ali ele ia prestar esclarecimentos. Agora, levar e conduzir coercitivamente é restringir a liberdade, ainda que temporária. Doutor, diante dessa ilegalidade que você acredita que aconteceu nessa prisão, quais são os procedimentos que você está tomando a partir de agora com relação ao seu cliente? A defesa, embora nós também falamos para a sociedade, nós temos que também prestar esses esclarecimentos à sociedade, nós temos que falar nos autos. Então, nós já estamos preparando, estamos buscando os meios, entendeu, necessários para que nós possamos pedir essa revogação e que a juíza possa realmente ouvir o lado da defesa. Porque na audiência de custódia, a juíza ela só pergunta como foi sua prisão. Ela não quer saber detalhes, o detalhe fica para a instrução. Então, ela aproveita aquilo dali que estão levando para ela. E quem mais tem elemento nesse primeiro momento para levar é o delegado de polícia. E aí, o Ministério Público também entendeu, conforme o delegado, pela representação da preventiva. Agora, eu pergunto, como é que é um crime sem violência, sem grave ameaça? Qual é o risco que o Rovelio... Agora eu pergunto para você, eu sei que você está me perguntando, mas eu pergunto, qual o risco que o Rovelio oferecia em atrapalhar uma possível investigação que venha a ter? Até porque, já que eles vivem dizendo que há tempo existe um procedimento administrativo, existe um inquérito, por que eles não buscaram, da melhor forma possível, revestido da legalidade, fazer um pedido de quebra de sigilo telefônico anterior a essa prisão? Por que não pediram um mandato de busca e apreensão, como a Polícia Federal sempre faz? A Polícia Federal não liga para ninguém lá e depois a pessoa ir ser levada na casa. O que ela faz? Ela ingressa com a ação junto ao juízo para que o juiz autorize ou a quebra de sigilo ou o mandado de busca e apreensão na residência. E esse mandado de busca e apreensão ele não é absoluto. Ele deve vir com descrições relevantes e inerentes ao fato do que está sendo investigado. Para a gente resumir, você acredita que a prisão foi de forma ilegal? Não sou eu que digo, quem diz é a própria lei. Na verdade, uma ilegalidade revestida pela legalidade, porque hoje nós já temos um decreto de prisão, mas que nós acreditamos que a qualquer momento, se tiverem a sensatez e observarem as provas conforme nós vamos apresentar nos autos, o melhor caminho, na verdade, e o que se fazer em situação de justiça é revogar a prisão do Rovelio. Não sabemos ainda qual será o entendimento da magistrada, mas enquanto advogado, enquanto defensor do Rovelio e advogado que sou, tentarei buscar da melhor forma e com base sempre legal a revogação da prisão do meu cliente. Doutor, uma das informações e segundo as investigações da Polícia Civil, ele estaria envolvido aí em fraudes de compras e vendas de veículos de forma irregular através das vagas de mototáxi. E segundo, ele tem um patrimônio aí que não confere com o que ele ganha de mototaxista.
Isso está nas investigações da Polícia Civil. O que você tem a dizer a respeito desse assunto? Lenildo, hoje eu até fiz uma entrevista, na verdade, dei uma entrevista ao canário do Romário Alves, em que era no momento em que eu estava chegando para protocolar um pedido de vista a esse inquérito, para ter acesso a esse inquérito. Porque muita coisa só está de ouvir dizer. Se materializou, é interessante que a defesa tenha acesso para que nós possamos, em momento oportuno, rebater essa situação. O que nós vamos fazer? Diante desse caderno investigatório, desse caderno de investigação, chegar até a defesa e for dado acesso à defesa, que nós já pedimos ao Ministério Público, pedimos também ao delegado, e vamos esperar, né, que essa resposta seja dada, até para que também nós possamos aí fazer os nossos requerimentos, que já estamos até preparando. E aí, muita gente se fala em enriquecimento ilícito, porventura ventilado, como você mostrou no seu canal, que está com a suspeita de enriquecimento ilícito, de ter um carro de luxo e morar numa área nobre. Eu vejo com muita preocupação, às vezes, certas declarações. Porque certas declarações, se nós formos perceber, ela não é só no tom de investigar, mas também num tom de achar que ele, Rovélio, homem negro, não poder morar numa Coab, é área de luxo, ele não pode morar lá, ele tem que morar aonde? Eu faço essa pergunta, onde é que ele tem que morar? Ele trabalhando, a esposa trabalhando, tendo uma família que possa lhe ajudar, ele não pode morar na Coab, ele não pode residir e não pode comprar um carro. Aí eu pergunto, nós conhecemos seu Joca, taxista, também homem negro, um homem muito honrado, conhecido na cidade, e mora também no centro da cidade, e ele tem Corolla. Taxista conhecido, tem Corolla. Será esse enriquecimento ilícito? Não, isso é suor do trabalho. Nós temos que ter cuidado para delimitar que nós também, na condição de negros, porque às vezes, de certa forma, eu vou além. Eu acho que, de certa forma, que a cor da pele também está pesando. Porque, recentemente, eu vi conduzido o Alessandro Martins, foi buscado na porta de casa e num carro descaracterizado. Rovélio é chamado para ser dado entrevista, chegou no automóvel dele e foi no automóvel da polícia. E aí eu pergunto, será que também a cor da pele ela não pesa? Será se ele quer dizer que ele não pode ter um carro, ele não pode comprar, ele não pode trabalhar como taxista? Todo mundo sabe que quem é taxista, ele, em regra, tende a trocar o carro recente, porque quem vai ser usuário de táxi, ele não quer andar num carro velho, num carro que não tem manutenção nenhuma. Ele quer andar num carro em que possa ter conforto.